Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil tem a terceira maior população pet do mundo. Estudos apontam que temos entre 150 e 160 milhões de animais de estimação. Mais de 3 vezes a população do estado de São Paulo, só para se ter uma ideia. Agora, para promover ações de controle populacional e combater os maus tratos, o governo federal criou um banco de dados que vai contabilizar informações de todo o país. O Sistema Nacional de Registro de Animais Domésticos, o Simpatinhas. Mas o programa vai funcionar como? Quais são as principais dúvidas? Quais são os principais benefícios do RG animal? E os tutores vão ter que pagar alguma taxa ou imposto? Para responder essas questões e entender melhor também sobre o tema, o JR 15 Minutos de hoje conversa com a Vanessa Negrini, ela que é diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Giovana. Obrigada aos telespectadores aí do JR 15 Minutos. Que alegria falar com vocês. Quem também nos acompanha nessa entrevista é Rogério Guimarães, repórter do Jornal da Record. Ô Rogério, seja bem-vindo. Depois do lançamento do Simpatinhas, uma das principais dúvidas dos tutores era se haveriam custos. E isso acabou ganhando destaque com fake news, com mentira mesmo. Mas o serviço é gratuito, né? Oi, Giovana. Oi, Vanessa. Exatamente, viu, Giovana? Após a aprovação do projeto do Senado, no final do ano passado, surgiram especulações a respeito da criação de um imposto a ser pago pelos tutores. Mas é importante destacar que o Simpatinhas, o banco de dados do governo federal, não prevê qualquer cobrança de taxa ou imposto. É um cadastro gratuito voltado exclusivamente para a identificação e proteção dos animais domésticos. Ô Vanessa, você pode explicar melhor, por favor, como funciona esse novo sistema? Oi, Rogério. Olha, o Simpatinhas, ele é o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, 100% gratuito para qualquer tutor, seja tutor pessoa física ou as ONGs, estados, municípios que vierem aderir ao sistema. E é muito fácil você fazer o registro. Você entra no site simpatinhas.mma.gov.br, pode acessar pelo celular, pelo notebook, e ali você faz o login com a sua senha do GovBR. O GovBR já puxa ali seus dados básicos, você complementa com mais algumas informações e depois disso é só registrar os seus animais. Agora, Vanessa, qual que é a importância desse Registro Nacional de Animais? Que tipo de benefício que isso pode trazer para os tutores quanto para a sociedade em geral também? Você pode dizer para a gente? Olha, o primeiro benefício é o benefício imediato para a vida desse animal, que passa a estar numa base de dados nacional. Então, se ele viesse perder, você consegue facilmente localizar ele, seja pelo QR Code ou pelo microchip, que nesse primeiro momento não é obrigatório, ele é voluntário, mas a gente vai incentivar, porque é muito importante essa microchipagem, que garante uma identificação permanente. Mas também tem um plano de fundo muito importante, que quanto mais pessoas se registrarem no Simpatinhas, a gente terá um retrato mais fiel do que é a realidade da proteção animal no Brasil. A gente vai saber quantos cães, quantos gatos, quem está castrado, quem não está, as principais doenças. E dessa forma, Giovana, a gente vai poder direcionar os esforços, seja do governo federal, dos estados e dos municípios, para políticas públicas de proteção animal. A gente vai saber quem precisa ser castrado, os tipos de vacina, as campanhas, inclusive de enfrentamento a maus tratos, enfrentamento de zoonoses, de acumulação de animais. Ou seja, com esse cadastro, a gente consegue ver a proteção animal, ver a realidade dos nossos cães e gatos e planejar políticas públicas adequadas. Vanessa, você trouxe uma informação aqui durante a entrevista, que o chip não é obrigatório. Agora, em relação aos deveres dos tutores, o cadastro no Simpatinhas vai ser obrigatório? Olha, a lei que foi aprovada no final do ano passado, ela não traz a obrigatoriedade. Então, o cadastro, tanto o registro quanto a microchipagem, ela é voluntária. Mas a gente, aqui no governo federal e também os municípios, nós vamos incentivar que o maior número possível de pessoas façam adesão
E quanto mais pessoas aderirem, mais segurança para nossos cães e gatos e mais dados para a gente fomentar as políticas públicas para os animais. E olha, tem muita gente já aderindo, viu, Giovana? Viu, Rogério? Dados agora de manhã cedo, consta que a gente já passou meio milhão de carteirinhas. 566 mil animais já estão com as suas carteirinhas, né? Registrados aí por mais de 340 mil tutores em todo o Brasil. Vanessa, é um número com certeza muito expressivo, né, de adesão de pessoas que já cadastraram seus pets. Ainda falando das obrigações do tutor, Vanessa, quais informações precisam ser fornecidas no momento do registro? É um processo muito burocrático? Olha, Rogério, o processo em si ele é muito rápido. O que aconteceu nos primeiros dias é que, com a quantidade de acessos, né, as pessoas tentando entrar, houve ali, em alguns momentos, alguma instabilidade no sistema, uma lentidão, né, que acabou tornando mais demorado. Mas o processo mesmo é menos de 2 minutos, você cadastra um animal. Por quê? O GovBR, ele já traz as suas informações básicas, então você só tem que dizer ali se você é beneficiário do CAD único, né, que é os programas sociais do governo, porque é muito importante, tutores de baixa renda, ONGs e protetores independentes são público prioritário nas ações de castração e microchipagem, então é importante informar esse dado e informar um número de telefone que você vai autorizar ser contactado caso o seu animal se perca e alguém precise entrar em contato com você. Então, se autoriza ali um telefone de contato para devolver esse animal. Com relação ao animal, você informa o nome dele, a data de nascimento, que pode ser real ou presumida, se esse animal já é castrado ou não, se é microchipado ou não. Se ele já for microchipado, nesse momento você informa o sexo do animal, a cor e uma foto bem bonita para sair já na RG. Ô, Vanessa, eu vou aproveitar esse gancho que você falou em relação aos acessos e trazer uma dúvida aqui. Algumas pessoas vieram nos dizer que estão com dificuldade de conseguir fazer o cadastro. Ainda tem alguma instabilidade pelo número de acessos? Está sendo mais... A expectativa de vocês foi superada? Nossa, Giovana, foi superada sim, a gente está bastante feliz com isso. Dizer que a nossa equipe técnica aqui da coordenação de informática passou inclusive o feriado trabalhando para melhorar o desempenho do sistema, mas assim, todo mundo feliz, viu, por estar trabalhando e pelos resultados positivos. A gente já conseguiu dar uma melhorada boa nesse desempenho, mas estamos aprimorando ainda mais, né, fazendo ajustes para deixar cada vez mais rápido. Mas o pessoal está entendendo, está sabendo que é uma demanda reprimida. A gente recebe mensagens aqui de protetores falando, olha, a gente esperou 20 anos para esse momento acontecer. É uma demanda, luta de uma vida que a gente espera ver esse cadastro, ver que chegar o momento da proteção animal ser vista. Então, a gente está muito feliz, estamos dedicados aqui a cada vez mais deixar o sistema mais rápido. Temos um canal de acesso, com as pessoas respondendo, tirando todas as dúvidas. A equipe de comunicação, né, soltando, atualizando perguntas e respostas mais frequentes, né, que a gente está monitorando as redes e tentando entender quais são as dúvidas da população para todo mundo aderir e ninguém ficar de fora. Vanessa, existe algum plano de integração entre os Simpatinhas e outros sistemas municipais ou estaduais já existentes? E como que o cadastro nacional vai conversar com os bancos de dados locais? Rogério, excelente pergunta, porque assim, já existem algumas iniciativas, são poucas, mas existem. Por exemplo, São Paulo, ele já conta com um banco de dados, né, de 10 anos, aí, com 2 milhões de tutores e animais registrados, né? A gente tem Minas, que também tem um sistema, Recife, né? Tem um sistema mais novo, mas também... E a gente já começou a fazer diálogos também com bases de dados privadas, que são dos fabricantes de microchip e dos planos de saúde. E a ideia é que a gente faça a integração dessas bases de dados no Simpatinhas, de forma que a gente tenha uma base única nacional consolidada. É imediato? Não, porque cada base de dados dessa vai exigir a gente desenvolver um modelo de negócio para poder fazer essa integração. E ela será feita de forma que a gente, a médio prazo, né, nós teremos aí a migração desses dados que estão pulverizados em várias bases, né, estaduais, municipais e bases privadas,
tudo vai ficar dentro do Simpatinhas, e aí sim a gente consegue realizar a função desse cadastro, né, que é você ter um mapa, um desenho de toda a política nacional, direcionando os esforços para essa política. Vanessa, também vamos falar sobre segurança para os tutores? Quais são os cuidados que esses tutores devem ter ao fazer o cadastro? Como garantir que as informações pessoais, os dados dos animais, estejam seguras no novo sistema? Olha, todo o sistema do governo federal, ele é construído dentro de uma engenharia, de uma tecnologia bastante rígida, em que você é respaldado pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, quando a gente fala que se o animal se perder, a pessoa vai ter condições de entrar em contato com o tutor, o único dado que fica disponível, né, é o telefone que esse responsável previamente autorizou ser contactado no caso dessa eventualidade, porque afinal de contas você quer que o seu animal seja devolvido, né? E aí, quem mais tem acesso? Quando a gente fala que, por exemplo, os estados e os municípios vão aderir ao sistema e vão ter acesso aos dados do Simpatinhas, não é que vai ter acesso aos dados individuais. Vanessa, será obrigação do tutor informar sobre venda, doação ou morte do animal? E é possível ao tutor atualizar os dados no Simpatinhas? Nossa, excelente pergunta. Olha só, a gente tem uma funcionalidade muito interessante no Simpatinhas, que é a transferência de responsável. Ou seja, amanhã ou depois, se você doar o seu animal, né, ou eventualmente até vender, você faz essa transferência dentro do próprio sistema. Isso tanto se for uma ONG, né, ou um responsável pessoa física. Quando você vai ali na coluna ações, tem lá mudar tutor. Aí a pessoa que vai receber esse animal, ele já tem que estar previamente registrado no Simpatinhas. Então você pesquisa o nome da pessoa pelo CPF dela e faz transferir o animal. Aí a pessoa que vai receber o animal, ela entra, faz o login no sistema e aceita essa transferência. E o interessante é que isso fica tudo registrado no histórico de transferência desse animal, tanto na base, no cadastro de quem doou, quanto de quem recebeu, promovendo aí, portanto, uma guarda responsável, né, desses animais. Inclusive, Rogério, está se falando agora na negativação do registro, né, do cadastro de pessoas que eventualmente forem condenadas por maus tratos, de forma que pessoas que forem condenadas por maus tratos, o juiz lá na sentença pode pedir uma negativação do cadastro dessa pessoa, de forma que ela não vai conseguir adotar, nem fica impedida de adotar novos animais pelos Simpatinhas, gerando aí uma proteção maior para os animais. E você perguntou da mudança de dados, né? Você pode, por exemplo, atualizar a foto desse animal, você pode informar, o tutor, o responsável, ele pode informar a data do óbito. Já o médico veterinário, além do óbito, ele pode declarar a causa, né? Porque a pessoa que não é médica veterinária, ela não tem condições técnicas de dizer a causa-morte, só um médico veterinário. Então, se é um médico veterinário que atesta o óbito, ele diz também ali a causa da morte. Vanessa, e segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o país tem 60 milhões de cães, 40 milhões de aves, 30 milhões de gatos, 20 milhões de peixes ornamentais. É muita coisa, né? Agora, vai ser possível registrar todos os animais no Simpatinhas ou fica restrito para cães e gatos? O sistema está aberto inicialmente para cães e gatos. Por quê? São esses animais que envolvem maior demanda com relação à castração, microchipagem, a controles de zoonose, né? Então, assim, nesse momento, a gente entende que o cadastro vai ficar disponibilizado para cães e gatos. Se no futuro for identificada a necessidade para expandir para outras espécies, a gente vai ver como que operacionaliza isso. E existe um limite, por exemplo, para o tutor cadastrar animais? Não tem limite nenhum, a gente quer e o sistema está preparado para receber todos os cães, todos os gatos, cada um vai receber sua carteirinha individualizada e a gente não só quer, como precisa que todos os animais sejam registrados para justamente a gente ter aí um retrato fiel do que é a demanda do setor para a gente direcionar essas políticas públicas. Termina agora a edição 1154 do podcast 15 Minutos. Hoje a gente ouviu a Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Vanessa, obrigada.
Obrigada, gente. Foi ótimo. Parabéns. Agradeço também o repórter do Jornal da Record, Rogério Guimarães. Obrigada, Rogério, pela parceria. Oi, Giovana, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!